Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos vendo pelo YouTube. Estou muito feliz hoje. Deus, nessa semana, me fez recordar de como Ele me encontrou. E é muito bom a gente lembrar do dia que você foi salvo, do dia que foi escrito o seu nome no livro da vida. Para você ter certeza de que se você morresse hoje, para onde você ia, para onde você vai. E essa semana Deus me fez lembrar de várias situações, de várias coisas. Onde é que está o Miguel aqui? O Miguel me contou uma coisa, o Miguel, o baterista, me contou uma vez que ele estava passando perto de um viaduto em São Paulo e ele foi impelido, teve uma vontade assim de descer do carro e viu um rapaz em cima ali do viaduto naquela Avenida Sumaré, e o Espírito Santo falou com ele: vai lá conversar com esse moço. Ele não entendeu bem, mas foi. Muitas vezes, irmãos, você tem uma vontade de fazer uma coisa muito forte assim, você pensa que é da sua mente. Se você está, a palavra de Deus diz que o querer e o fazer vem de Deus. Então, se você está ligado com as coisas de Deus, não acha que isso aí vem da sua cabeça. E, na verdade, quando ele chegou ali, aquele menino estava quase próximo a pular do viaduto, ele ia suicidar. E Deus falou com ele de uma forma tão amorosa que o menino começou a chorar e saiu dali. Outras coisas que eu, ao longo da minha vida de crente, que Deus encontrou pessoas assim. Então, hoje a mensagem que eu quero pregar hoje é o encontro com o Senhor. Eu separei 3 situações na Bíblia, que são todas elas muito surpreendentes, situações que nosso Deus é muito criativo, e Ele encontra cada um de nós de uma forma diferente. Ele conhece o coração de cada um de nós. Uma delas, a primeira que eu quero separar, se refere a um rabino, um homem que morreu há alguns anos atrás. Ele chamava Yaakov Hampsel. O Hampsel, ele foi criado no judaísmo, com toda a tradição judaica de repulsa a Jesus Cristo como Messias. E tem particularmente uma passagem na Bíblia que começa no capítulo 52 do livro de Isaías, 53, 54, que fala de um Deus, de um cordeiro sofredor, de um Deus sofredor. E um dos motivos que os judeus rejeitaram Jesus como o Messias é que eles estavam esperando o Messias não sofredor, mas o Messias que iria libertá-los do Império Romano naquela época. E muitos de nós, muitas vezes, está passando situações que você está tão focado naquilo que você acha que é aquilo que é verdadeiro, que você perde a chance de você parar para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para mim e para você, nas situações que você está passando. E esse homem, apesar de toda a tradição que ele foi educado, de rejeitar Jesus como Senhor e Salvador, ele passava no capítulo 53 de Isaías e ele pulava aquilo, porque foi ensinado a ele que aquilo lá não era para você entender muito. Mas ele era um estudioso profundo, conhecia profundamente a Bíblia, conhecia profundamente o hebraico, e Deus foi encontrar com ele. Jesus se revelou para ele de uma forma surpreendente. Eu quero que você abra lá comigo no capítulo 53, no versículo 10 em diante, do livro de Isaías. E essa revelação, ela só pôde acontecer para esse homem, do jeito que ele foi, e Deus é muito surpreendente e é criativo, se existisse um computador que calculasse com velocidade aquilo que ele descobriu. Vocês vão ver aqui, daqui para frente. Eu vou procurar ser bastante didático nisso, porque ele é muito complexo, esse assunto aqui. Foi um livro que eu li recentemente, alguns meses, anos atrás. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar. Ele está se referindo a esse Jesus. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E essa passagem, prolongará os seus dias, vai colocá-lo na eternidade. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores e, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Quando Yaakov leu essa passagem, ele, por certo, leu várias vezes essa passagem. Mas, em 1988, 3 cientistas judeus da Universidade Hebraica e da Universidade Tecnológica de Jerusalém, eles completaram, em 1988, um programa computacional que foi só publicado em 94, e eles chamaram de Equidistant Letter Sequences, sequências de letras equidistantes. E, através desse programa, eles pegaram esta passagem, além do livro de Gênesis, e começaram a descobrir coisas que estavam escondidas ali. E no meio desses cientistas existiam outros cientistas ateus, embora judeus ateus. E começaram a achar que esse programa que eles desenvolveram podia descobrir coisas escondidas em qualquer outro texto escrito em hebraico, e começaram a fazer ensaios em cima disso, até que descobriram que isso só funcionava se fosse pego a partir de um texto masotérico do hebraico do Velho Testamento. E se assustaram com isso, e essa é a história que eu quero contar desse Yaakov. Ele passou muito tempo da vida dele como rabino, buscando, querendo encontrar esse Jesus, esse Messias, que era apresentado para ele pelos cristãos como Jesus de Nazaré. E ele, então, conseguiu entender esse software que foi desenvolvido nessa época, comprou isso, e ele pegou esse método e descobriu uma frase, num primeiro momento, no capítulo 53, versículo 8, até o fim do capítulo 53, e essa frase que estava ali escondida era Yeshua Shmi. Yeshua Shmi no hebraico quer dizer Jesus é o meu nome. E ele assustou com aquilo. Eu vou pedir para projetar aqui, se você puder entender aqui, a partir da terceira letra, da direita para a esquerda, quando você lê hebraico, você lê da direita para a esquerda. A partir da terceira letra, que é aquela terceira letra, ele encontrou 20 letras para cá e achou aquele primeira letra que chama Yod. Depois ele contou mais 20 para cá, achou o Men. Depois ele contou mais 20 letras, achou o Shim. Depois ele contou mais 20 letras, achou Ain. Depois ele contou mais 20 letras, achou Vav. Contou mais 20 letras, achou de novo Shin. Depois terminou com a letra Yod. Esta frase significa Jesus é o meu nome. Eu fiquei impressionado com isso e, continuando a ver, ele pegou esse mesmo trecho e tabulou, agora numa tabela, pegando horizontalmente. Pode trocar, por favor? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas lá de cima, da direita para a esquerda, ele contou as mesmas 20 letras e foi indo, tabulando assim, até que esta aqui, que está salientada, lendo de baixo para cima, você vai ver de novo, de forma diferente, colocado de forma diferente, mas na vertical continuou a frase
Jesus é o meu nome. Irmãos, isso não é surpreendente? Esse homem se converteu, porque ele descobriu que Jesus é o meu nome. Escrito lá, de escondido, criptografado, como eu gosto de dizer na Bíblia. E em nenhum outro lugar estava escrito isso, em nenhuma outra literatura, a não ser na palavra. Eu, hoje, vendo aqui o Moisés tocar, por que eles pegaram esse texto que eu chamei masotérico? Porque vocês imaginam com um escriba, quando ele copiava a Bíblia do Velho Testamento, eles tinham a letra grega, a letra hebraica, ela tem um sentido de um número. Cada uma das letras vale a um número. Aleph, que é a primeira letra, é número 1, Bet é número 2, Dalet é número 3 e assim por diante. E eles, para cada linha que eles copiavam, ele somava o número daqueles letras e botava do lado esse número, porque se eles errassem na soma, na conferência depois, dava uma diferença. O que eu quero dizer quando eu vi o Moisés tocando ali? Se você tocar um acorde e você errar um número, errar uma letra não, um dedo que você puser nesse acorde, ele não fica adequado. Vocês que é músico, o Wilson está aqui me vendo aqui, se você toca sei lá, um acorde qualquer, Dó maior, se você puser uma letra, um número diferente, um dedo diferente, que ficar desafinado, você não vai ter uma harmonia. Da mesma forma, se você errar na contagem daqueles números e na letra de cada uma daquelas letras que nós vimos aqui, vai ter uma mensagem diferente. Quando Yaakov descobriu esse nome, ele ficou cada vez mais procurando essa palavra. Mas, se você ainda não fez isso, e não precisa de Deus se revelar para você dessa forma, o próprio Deus, ele providenciou o caminho da salvação, no próprio texto que está ali, porque ele diz que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo ou esmagá-lo, fazendo enfermar. Deus tinha um plano. Hoje nós cantamos aqui, nem eu sabia que hino que ia cantar. Deus tinha um plano de salvação para mim e para você. O plano de Deus já era feito desde essa passagem de 53 de Isaías, foi escrito 700 anos antes de Cristo. E ele já estava revelando o nome de Jesus. 700 anos antes, a misericórdia de Deus, ela já providenciou o caminho da salvação para mim e para você. Pela morte de um animal inocente, ele providenciou, ele trocou lá para Adão. Adão, quando pecou, ele fez um avental para ele. Isso tem um sentido figurado grande. Deus tirou o avental dele e colocou um animal, um pelo de animal, uma cobertura de animal para significar isso. Gênesis 3, 21 significava prefigurando o Cordeiro de Deus. Gênesis 3, 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Deus teve que matar um animal inocente e puro para ficar no meu e no seu lugar, para cobertura. Nós muitas vezes não entendemos isso, muitas vezes nós não compreendemos o amor de Deus. A segunda informação que nos diz esse trecho é que nós somos filhos. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Você que está passando algum tipo de problema, e cada um de nós passa um tipo de problema, uns maiores, outros menores, que saiba disso. Ele verá a sua posteridade, ele diz aqui. E passar a palavra posteridade é descendência, filhos. Nós somos da nova família que foi inaugurada em Jesus. Essa família que foi gerada em Jesus, a partir desse momento, porque a Bíblia chama ele de último Adão, nós somos gerados nele, nós não somos dessa terra, nós temos hoje duas naturezas, a natureza pecaminosa que nós nascemos e herdamos com Adão, mas nós somos nascidos de novo em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Então você, como filho, tem que entender isso. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra guiados é pegar na mão e andar junto. Ele não larga na minha mão e na sua se você não quiser. Então todos que somos guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados.
mas recebesse o Espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos de Deus, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós estamos passando situações difíceis nesse mundo. Nós vamos passar a situação muito mais difícil porque nós estamos chegando próximo do arrebatamento, estamos chegando próximo daquilo que a Bíblia chama de grande tribulação, que nós não vamos passar. Você crê nisso? Porque Ele vai tirar os seus filhos para poder tratar com aquelas nações que não querem conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Eu e você precisamos perguntar diariamente, como é que eu estou sendo guiado? O que eu e você estamos fazendo das nossas vidas que tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Muitos de nós largamos a mão de Deus, falamos, espera um pouquinho, deixa que eu resolvo isso aqui. A terceira coisa que eu quero salientar, então, que Deus disse, é por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Mas, infelizmente, Ele não falou todos. Embora essa palavra muito tenha o sentido de abundância, mas elas não são todos. Esse Rabi Yaakov Ramsel, ele encontrou o Senhor de uma forma muito complicada, né? Muito sofisticada. Mas o Senhor foi lá encontrá-lo. Ele estava buscando a Deus. Deus conhece o meu e o seu coração. Não precisa ser tão complicado assim para encontrar o Senhor. Mas Deus não faz só uma coisa de uma vez. Porque esta forma que Ele fez foi para mostrar para aqueles ateus, judeus, ou até mesmo aqueles crentes que querem fazer uma transformação da Bíblia, porque ela está desatualizada, como que uma Bíblia que foi escrito, um trecho que foi escrito 700 anos antes de Cristo, daquela forma, tem que ser mudado. Porque se mudar, perde a essência daquilo que Deus queria. Você percebe que Deus só podia permitir ele descobrir dessa forma quando tivesse o computador? Nunca houve computador. Em 1988, ainda os computadores de 88 eram piores do que esse celular que nós temos hoje. Não tinha a potência que esse celular tem hoje. Só um programa computacional pode chegar usando aquele sistema de contar 20 letras, e não é só 20, porque tem outros trechos que eles foram descobrindo. Depois ele foi encorajado por um amigo dele canadense, estudioso da palavra, para que ele continuasse pesquisando, usando aquele programa no capítulo 53, e ele achou toda a família, todas as pessoas, melhor dizendo, que participaram da crucificação de Jesus, estavam nesse trecho, nesse capítulo 53 do livro de Isaías. O nome das Marias, o nome de Herodes, o nome de Pilatos, o nome de todos estavam ali. Irmãos, é surpreendente isso. O segundo encontro surpreendente que eu encontrei na Bíblia, ele está lá no Mateus 14, 22. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. Pegou 5 pães e 2 peixes, multiplicou aquilo de uma forma tremenda, surpreendente, e alimentou mais de 5.000 homens, além de crianças e mulheres. O versículo 22 diz assim, logo a seguir a este milagre, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do lago, né, enquanto ele despedia as multidões. Imagina aquele momento em que aquelas multidões estavam ali, surpresa, porque comeram, passaram o dia inteiro vendo milagres, e no final comeram, ficaram fartas. A Bíblia diz que sobraram 12 cestas, 12 cestos de pães, quer dizer, um para cada discípulo. Muitas coisas são informadas nesses trechos. E o versículo 23, ele dizia assim, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Se Jesus parava, depois de tanto tempo cansado assim, ele parava o tempo que ele parou para poder continuar buscando na fonte, guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele ali, naquele momento, ele era um homem, ele estava como homem. E em caindo a tarde, lá estava ele, só. Então, os discípulos entraram no barco, entraram no mar, naquele lago grande.
E ele ficou só aqui, lá, entretanto o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, cada estádio tem mais ou menos 200 metros, 180 metros. Ele estava longe, há muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, portanto, ele ficou sozinho orando, ou conversando com Deus, ou falando, ou descansando. E nesse período do fim da tarde, até quase 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Sabe, eu acho engraçado como que Mateus dá essa informação aqui de uma forma simples, como se fosse simples andar sobre o mar. Ele foi ter com eles, encontrá-los andando sobre o mar. Mais uma vez, ele agiu de uma forma surpreendente, irmãos. E eu quero lembrar o terceiro encontro que Jesus fez, que também foi surpreendente. Esse aparentemente é mais simples, mas ele tem escondido aqui uma série de simbologias que eu quero que você entenda. O que eu estou querendo enfatizar nessa palavra que Deus me deu aqui, do encontro com o Senhor, é que não há nada que você e eu possamos fazer que possa modificar o plano de Deus. Ele pegou um trecho do livro de Isaías, isso está no livro de Gênesis também, tem um monte de coisas que, se você depois se interessar, eu posso te dar o nome desse livro, escrito por esse judeu. Isso é surpreendente você descobrir que Deus ele tem um controle completo do tempo, o controle da hora, de tudo aquilo que Ele está fazendo na minha vida, na sua vida. Basta você pegar na mão do Espírito. Se o Espírito Santo de Deus já está dentro de você, e tem a disponibilidade de você usar esse torpedo, por que nós insistimos em andar sozinho quando você pode andar segurando na mão dele? E quando você segura na mão dele, ele nunca vai te levar para um lugar que não seja da vontade dele, a perfeita vontade de Deus. Paulo fala lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, para que você possa experimentar qual seja a perfeita bondade de Deus e agradável vontade do Senhor. Ele é amoroso, ele resgatou você. Aí ele vai te jogar dentro de um buraco? Não, ele vai te levar naqueles caminhos que, mesmo que você passe num pântano, ele sabe que cada lugar que você puser o pé vai ter uma rocha para você segurar ali. Essa terceira encontro que eu separei aqui, que o Espírito Santo me trouxe à memória, está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1. E Deus me mostrou hoje que nós temos que orar um pouco. Eu estou querendo falar uma palavra mais curta, porque eu quero orar hoje, porque Deus tem um encontro conosco hoje, irmãos. Muitos de nós está precisando de uma libertação, está precisando de uma salvação sobrenatural, de coisas que nós precisamos passar, nós precisamos confessar ao Senhor. E eu quero que o Espírito Santo de Deus se manifeste hoje aqui, na presença de cada um de nós aqui. Nós estamos aqui em casa. Então, preste atenção nessa terceira maneira que ele se revelou para um homem improvável. Versículo 1 do capítulo 19 do livro de Lucas, está dizendo assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver Jesus, ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Olha que coisa interessante, um homem rico, de posição, sabendo que como publicano ele era rejeitado pelos judeus, porque o publicano era aquele judeu que cobrava imposto do judeu como terceirizado do Império Romano. E ele ganhava por fora, uma propina, para poder cobrar imposto do irmão. E o judeu ficava indignado, porque o publicano era o exemplo do pecador, era o exemplo do traidor, era o exemplo de tudo de ruim. Então, ele não gostava muito, não poderia muito andar perto dos judeus, porque ele era rejeitado, era baixinho. Então, ele procurou o quê? Ele queria conhecer Jesus. E ele subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque
por ali havia de passar. Então, ele viu que vinha vindo uma multidão com Jesus, e ele falou, eu quero conhecer esse homem, eu quero conhecer o Messias. Por certo, ele já sabia dos milagres, ele conhecia os milagres, mas ele, como judeu publicano, não podia andar no meio dos judeus para poder conhecer. Então, ele falou, eu vou fazer um jeito de encontrar esse homem. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. A Bíblia não diz se ele conhecia Zaqueu. Mas o Espírito Santo de Deus conhecia. Quando você está no mundo, você pensa que você é mais um dentro dessa multidão, desses bilhões que vive aqui. Não é assim. Cada um de nós tem uma individualidade com Deus. É isso que a palavra de Deus está surpreendentemente nos mostrando aqui. É engraçado que essa palavra sicômoro, ela veio de uma palavra grega que chama sucomoraia. Ela dá origem a uma outra, ela vem de uma origem de uma outra palavra que é sucofantel. Sucofantel é extorquir dinheiro. Então Deus, de uma forma tão surpreendente, fez com que Zaqueu, que gostava de extorquir dinheiro dos seus irmãos, subisse nesse lugar onde ele estava acostumado a andar, e Jesus chamou ele pelo nome e falou assim, desce daí, que aí não é o teu lugar. Percebe que Deus faz uma coisa surpreendente toda hora na minha e na sua vida, mesmo que você nem perceba. Quando a gente lê essa passagem no simples, como é que a gente vai saber que sicômoro tem a mesma raiz de extorquir dinheiro? E era nesse lugar que Deus foi buscar Zaqueu e chamou-o pelo nome, e você não vai ficar mais nesse lugar. Ele subiu no sicômoro, que era um lugar que representava aquilo que ele fazia. Fazia parte do caráter de Zaqueu, extorquir o dinheiro. Mas quando ele desceu de lá, ele desceu para a salvação, mudando o caráter dele por Jesus Cristo. Deus é surpreendente, irmãos. Não há nada que eu e você estejamos fazendo que Ele não possa mudar, mesmo que você esteja errado. No primeiro caso do rabino Yaakov, Deus o encontrou quebrando a tradição e toda a centenária rejeição que ele tinha, que o judaísmo tinha sobre o Messias. E ele se revelou como Yeshua. Yeshua é o meu nome. Estava escondido ali. E só ele que descobriu. Olha que privilégio foi para esse homem, irmãos. Deus se revelou em primeiro lugar para ele. Muitos outros judeus depois, quando viram viram esse livro, se converteram por certeza. Mas este homem foi designado para que naquele ano, em 1997, quando ele comprou aquele software, ele começou a pesquisar, buscando que nem tesouro escondido, como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 2, você vai lá ler, você fala que a palavra de Deus, você tem que buscar como se fosse um tesouro escondido. Ele estava cavando na palavra para conhecer esse Jesus, e Jesus se revelou a ele. No encontro que Jesus fez com os discípulos estavam precisando de um livramento, porque eles estavam com medo. E imagina, entre 5 e 6 horas da manhã, eles não tinham a luz, porque estava chovendo, por certo, o barco estava com dificuldade, e ele veio andando sobre as águas. Que forma mais surpreendente, porque Deus tinha que fazer com aqueles discípulos, tinha que mostrar a soberania que Ele tinha sobre tudo aquilo que Ele estava falando e fazendo. A natureza ficou submissa à vontade do Senhor, e Ele ainda de quebra, para aquele que foi ousado como Pedro, Ele fez ele andar sobre as águas exatamente como ele, para mostrar para ele, olha, mesmo você, Pedro, com todos os defeitos que você tem, você pode andar sobre as águas se você vier sob a minha palavra. Por que eu e você, que somos filhos de Deus, estamos ainda atemorizados com qualquer coisa que esteja acontecendo comigo e com você? E no terceiro caso de Zaqueu, Jesus transformou o seu coração.
A profundidade do coração dele que tinha que ser transformada. O caráter de Zaqueu, ele foi educado para aquilo, ele tinha um mau caráter. Mas de um homem ambicioso, quando subiu naquele sicômoro, Jesus transformou ele num homem generoso, porque ele falou assim: se eu tomei uma decisão de que metade do que eu tenho eu vou doar. E se houver alguma coisa que eu defraudei, que eu extorqui, desse eu vou mandar 4 vezes mais. O dinheiro para ele deixou de ser importante a partir daquele momento. Muitos de nós estamos buscando no dinheiro a segurança que nós precisamos, ou que nós achamos que precisamos. Muitos de nós estamos buscando a segurança em qualquer outra coisa. Isso tudo é idolatria, irmãos. Jesus está falando para mim e para você, a partir desse capítulo 8 do livro de Romanos aqui, que eu vou ler de novo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmão, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já é filho. Não por causa de um mérito meu ou seu, mas porque Ele decidiu escolher você. Não recebesse o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Por que um crente tem sido atemorizado hoje? Mas recebesse o espírito de adoção. Nós, aqueles que não são judeus, como nós, gentios, nós somos enxertados nessa figueira, que é Jesus. O fruto dessa figueira, que foi dado por Jesus para nós, está dentro de você, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros do quê, irmãos? De tudo. Se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é dono de tudo. Então, pode ser tudo? Pode. Tudo é tudo. É dinheiro, é alegria, é saúde, é tudo. Hoje, na pregação de manhã do pastor Carlos Eduardo, ele falou de Estevão. Estevão era um diácono, não tinha título. Porque tem uns que falam que título, aquele é um diácono, outro tem que ser pastor, outro tem que ser apóstolo, outro tem que ser bispo. Ele não tinha título. Escolheram 7 homens cheios do Espírito, mas Estevão, a Bíblia fala claramente de Estevão, que ele estava ali só para fazer só uma coisa. Sabe o que ele era? Essa semana eu vi um filme de um diácono, limpando aqui, o Alessandro. Cheio do Espírito. Um diácono cheio do Espírito equivale ao quê? A um pregador cheio do Espírito. É isso que Deus quer, que você e eu possamos perceber, que no lugar que você está falando do Jesus, você é um pregador do Evangelho, você está falando da boa notícia, está cheio de gente que está com dinheiro e está precisando de ouvir a palavra de Deus, irmãos. E muitas vezes Deus tem levantado executivos cheios do Espírito para falar de Jesus para aqueles que têm dinheiro, mas não serve para nada. Porque dentro do caixão não leva nada. Ele vai para o inferno. Irmãos, eu tenho ficado cada vez mais preocupado com as pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Porque muitas vezes eu e você perdemos a oportunidade de mostrar esse Jesus. Um homem como Zaqueu desceu daquela árvore, ele subiu com toda aquela capacidade, aquele caráter errado e desceu generoso. Nessa fração de segundo que ele desceu dessa árvore, ele transformou um caráter ambicioso num caráter generoso. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode transformar a nossa vida. O Senhor nos encontra sempre. Ele quebra as tradições. Ele mostra a sua soberania sobre tudo. E Ele transforma o nosso caráter. Somente Ele pode fazer isso. Eu quero pedir para os músicos virem cantar um segundo hino que nós cantamos hoje.
eu não sei como é que chama ele, plano da salvação. Plano perfeito. Eu não escolhi esse hino junto com eles, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita neles, fez com que ele escolhesse isso daqui. Então, quando você cantar agora nós vamos orar depois de cantar esse hino, mas você presta atenção no que a palavra de Deus diz. Esse hino, eu poderia dizer que foi inspirado pelo Espírito. Se você, espero que não seja, está preso a tradições, está preso àquilo que você aprendeu desde o início da sua vida, em coisas que são erradas, tradições erradas, como era esse Yaakov Ramsel. Jesus se manifestou a ele de uma forma surpreendente. Ou se você está perdido no meio desse oceano, rodeado por tantas guerras, por tantas ondas, que está te trazendo medo, lembre que você é filho de Deus. E que Jesus vem surpreendentemente andando sobre as águas para te resgatar dali. E quando ele chegou perto do barco e Pedro falou, se és tu, manda que eu vá andando. E ele mandou Pedro vir andando e ele falou, sobre a sua palavra eu vou andar. E ele andou sobre as águas, irmão. Experimente, ouse andar sobre as águas. Ou se você ainda não foi encontrado e está num lugar que não pertence a você, que não faz parte do plano de Deus para você, que está te trazendo medo ou temor, ou que está te fazendo se tornar um ambicioso, como idolatria. Quando você descer desse sicômoro, saiba que você vai encontrar salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós cantamos aqui que quando a minha história parecia estar chegando ao fim, o Senhor me libertou, Pai. Aleluia. Se há alguém aqui que tem alguma enfermidade, o Senhor acabou de falar que Ele vai curar agora. Vem aqui à frente que eu quero orar com você. Rapidamente, irmãos. Se você está querendo encontrar o Senhor, vem aqui à frente. Se você está precisando de alguma cura, alguma necessidade, seja ela qual for, não somente de enfermidade, seja de qualquer outra forma que Deus precisa encontrar você. O Senhor se revela para as pessoas mais difíceis, como aquele judeu, que tinha uma barreira enorme, tinha uma enorme barreira que era a tradição que ele tinha aprendido. E essa barreira foi quebrada de uma forma surpreendente. Ele reservou para o final dos anos, e somente em 1997, quando aquele homem descobriu, por um programa de computador que nunca existiu, descobriu que o meu nome é Jesus. Jesus se manifesta para mim e para você da forma mais incrível, porque Ele olha para você e para mim individualmente, não naqueles bilhões de pessoas. Nós fazemos parte da criação dEle, do topo da criação dEle. Senhor, nós estamos aqui na sua frente, Pai. Humildemente nós estamos aqui colocando as nossas vidas no seu altar. Nós queremos encontrar com esse Jesus poderoso, que já está sentado à direita de Deus Pai, e Ele está aqui agora. Ele está aqui agora porque a sua palavra diz isso, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali. Pai, nós estamos aqui na sua presença, Pai. E é no nome desse Senhor Jesus Cristo
que é Senhor, o Jesus Cristo de Nazaré, que se revelou àqueles discípulos de uma forma surpreendente, andando sobre os mares. Surpreendentemente, Ele revelou através de uma palavra profética que foi feita e escrita 700 anos antes de existir Jesus. E somente foi revelado em 1997, portanto, 2000 e tantos anos depois, o Senhor se revelou aquele único homem que a partir dele foi que ele levou muitos judeus que conheceram essa palavra profética. E assim como o Senhor tirou de um lugar de extorsão para um lugar de generosidade, como aquele Zaqueu, Pai, mudando o caráter daquele homem de uma forma instantânea. Pai, eu quero também clamar que o Senhor venha colocar a sua mão sobre essas enfermidades, porque a sua palavra também diz lá no livro de Isaías que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e, portanto, nenhuma dessas enfermidades pertence a cada um de nós. Nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros com o Senhor. E, portanto, eu repreendo esse espírito de enfermidade no nome poderoso de Jesus Cristo. Sai agora! Senhor, e se houver aqui alguém que ainda não te encontrou como Senhor e Salvador, que o Senhor possa se revelar hoje no coração deles e que eles possam sair daqui hoje com o seu nome escrito no livro da vida. Basta confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, vencendo a morte, tomando da mão de Satanás as chaves do inferno e a chave da morte, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Tome posse dessa bênção. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para sempre. Vão na paz, irmãos. Tome posse dessa palavra para essa semana.